Brohim Abaima, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos Judaísmo para Todos, da CIBRA, e Baruch Abba, Israel, Bleiberg. Antes de eu apresentar o Israel, vou dar uma olhadinha no site aqui, só vou dar uma passadinha pelo nosso site para a gente poder ver como é que ele está. Estou carregando. Bom, isso aqui é o nosso site, né? Judaísmo para Todos. Aqui a gente tem diversas informações sobre o grupo, inclusive sempre o link do Zoom. A gente tem o calendário de encontros. Quer fazer uma inscrição, clica aqui e fala comigo no WhatsApp. Quer ver os vídeos, clica aqui e entra no YouTube. Quer se aprofundar mais, faz o curso de Shorashim. Aqui tem coordenação, aqui se a gente consegue ver, eu quero saber quem é o Mário Becker. Clique em Mário Becker, que vai dar no Mário Becker, né? No currículo dele com foto e tudo. Que nem a gente aqui, calendário de encontros, para a gente ter uma ideia do acervo que a gente está criando. A gente vê aqui, por exemplo, a palestra do Nihad. A palestra do Nihad, sionismo ou sionismos, a gente clica e entra no site, a gente vê o resumo da palestra, foto do Nihad, e se clicar aqui, a gente vai lá para o YouTube. A gente clica aqui, a gente consegue ver o vídeo da palestra no YouTube. Mesma coisa eu vou fazer com a palestra do Israel. Também vai ir para o YouTube também. Tá? Bom, para apresentar, então, o Israel, eu venho aqui no calendário de encontros, veja aqui, olhar brasileiro. Eu vou só pedir para quem está com o microfone ligado, por favor, desligar. Olhar brasileiro na genealogia judaico-brasileira. Então, Israel Bleiberg, vou clicar aqui no Israel, vou poder ver o currículo dele. Então, engenheiro Israel Bleiberg. Israel Bleiberg é brasileiro, nato de primeira geração, 1945, no Rio de Janeiro, 78 anos, engenheiro que gosta de história e genealogia judaica. É o currículo do Israel. Brasileiro nato, casado com a arquiteta Marlene Rubinstein Bleiberg, tendo 4 filhos e 9 netos. Engenheiro eletrônico com especialização em engenharia econômica. Engenheiro, professor, tradutor, jornalista. Autor de livros, artigos e trabalhos sobre história e genealogia judaica brasileira e judaica. Engenheiro eletrônico pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, turma de 1968. Atuou por 36 anos no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, acumulando como professor em horário parcial. Engenheiro e professor aposentado do BNDES e Escolas Politécnicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Engenharia da UFF. Funções atuais: vice-presidente da Casa da Força Expedicionária Brasileira e diretor do Memorial Judaico de Vassouras, presidente do Conselho Diretor da Associação dos Antigos Alunos da Politécnica, escreveu os livros Soldados que Vieram de Longe, Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul e Herança Espiritual Judaica e Brasilidades. Autor de livros, artigos e palestras alusivos à história do Brasil, história militar, Segunda Guerra Mundial e genealogia. Sócio titular do IGHMB, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Diplomado pela ESG em 2004, Escola Superior de Guerra. Associado, titular emérito e diretor de comunicação social.
admitido no IGHMB em 1º de novembro de 2005. Presidente da AHIMTB do Rio, membro do Corpo de Pesquisadores Associados da CEPHIMEX, cursou o CPUR do Rio de Janeiro, turma de artilharia de 1965, com estágio no Forte Copacabana. Possui as ordens do Mérito da Defesa Naval, Militar e Aeronáutico. Medalhas da Vitória, Pacificador, Tamandaré, Ex-Brás e Tributo à FEB. Federazione Italiana dei Combattenti Alleati, por ajudar a preservar a história e a memória da Segunda Guerra Mundial. Sócio honorário da Association Française des Anciens Combattants. Israel Breisberg, aqui o endereço e o contato do Israel está no site, para sempre que a gente precisar falar com Israel, a gente tem aquele contato. Então, deixo a palavra com Israel, já está acostumado com o nosso sistema. Israel, bem-vindo, então, mais uma vez, a gente vai ter a sorte e a honra de ter novamente o Israel com a gente aqui, justamente no tema que o Israel gosta mais. Tá? E, só antes de o Israel começar, Denis, no finalzinho eu vou te pedir para tu falar para nós do teu projeto. Pode ser? Beleza, então tá. Valeu. Israel, com a palavra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunido e queria agradecer o convite. E vamos, então, iniciar a palestra. Deixa eu ver aqui. Começou pelo final. Sempre sai alguma coisa diferente, né? Bom, está aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre a genealogia brasileira. Essa palestra eu apresentei ano passado aqui ia ser em Filadélfia, mas devido à Covid, acabou sendo virtual, em agosto de 22. Esse IARCS é a International Association of Jewish Genealogical Societies. Então, todo ano tem uma conferência. E esse ano vai ser em Londres, né? Ano passado foi na Filadélfia e já foi em vários lugares, né? É sempre no hemisfério norte. No Brasil nunca houve. Bom, eu começo mostrando essa imagem aqui da entrada da Barra do Rio de Janeiro, né? Meu pai sempre falava que quando o navio entrou pela Barra, ele já começou a gostar do Brasil. Eram 5 horas da manhã, ele ainda pôde ver as luzes acesas em Copacabana, né? Ele tinha 19 anos. E, desde então, ele dizia que começou a gostar do Brasil. Na época, o Corcovado nem estava lá, porque ele chegou em 29, o Corcovado é de 31, ainda estava em obras. Mas, depois de 31, ele passou a receber os imigrantes que entravam aí pela Barra. Bom, esse vai ser o nosso roteiro. São basicamente 3 vertentes que eu vou falar. Para falar em genealogia, nós temos que falar sobre a presença judaica no Brasil, que é muito antiga, né? Nós chegamos aqui com as caravelas de Cabral. Então, vou fazer uma introdução histórica, uma linha do tempo. Depois, vamos recordar um pouco os Tétl, né? A comunidade judaica brasileira, ela vem dos Tétl, os Ashkenazim dos Tétl europeu. E os Sefaradim e Mizrahim vêm lá daquelas pequenas cidadezinhas lá do Marrocos e outros lugares de onde provém os Sefaradim. E, finalmente, vamos falar sobre dicas e ferramentas práticas
para a pesquisa genealógica. Na verdade, o núcleo da palestra é esse item 3, mas é sempre bom começar fazendo essa apresentação histórica, né? Dizem que o Brasil é a maior nação católica do mundo, né? Mas talvez ela seja a maior nação judaica, porque os cristãos novos chegaram aqui com um Cabral, também chamados de conversos, cripto-judeus ou anusim, que são os retornados. E na Bíblia já tinha aquela profecia de Isaías, né? Que o povo será tão numeroso quanto as estrelas no firmamento e os grãos de areia no deserto, né? E isso é verdade. Aqui no Brasil, nós devemos ter aí milhões que têm um pouquinho do DNA judaico, desse pessoal que chegou aqui e que foram os verdadeiros construtores do Brasil e que são injustiçados, porque a história do Brasil fala pouco sobre eles. Mas tem muita gente que mantém algumas tradições, até sem saber por quê. Diz que é porque a vovó fazia assim, a vovó acendia velas na sexta-feira. A família só lia o Velho Testamento, o Novo não. E na família ninguém comia porco, nem camarão, e não comiam pão na Páscoa, né? Tudo isso é muito parecido, né? Com o Shabat, com a Torá, com a Kashrut e com o Pesach. Eu mesmo tive uma empregada que ela tinha alguns costumes assim, ela não comia porco. Então, ela dizia que na família dela havia esse costume. Então, evidentemente, era uma tradição oral que foi passada desde aquela época, né? A diáspora de Sefarato foi muito extensa. Com as expulsões de Portugal e Espanha, os sefaradinos se espalharam, foram para o norte da África, foram para a Inglaterra, para a Itália, para a Turquia, para Israel, para as Guianas, para o Caribe, e, evidentemente, aqui para o Brasil, Recife, Salvador, foram também para o Rio da Prata. Então, onde eles não foram, né? Foram para todo lugar, só não foram lá para o Japão, né? Então, o Brasil recebeu uma considerável diáspora oriunda de Sefarad nos primórdios da colonização, né? Os askenazim só chegaram ao Brasil muito mais tempo depois. Então, nós somos um país de 220 milhões, com apenas 120 mil judeus. É uma merrequinha, 0,06%, né? Metade em São Paulo, Rio e Porto Alegre, e estamos presentes em números razoáveis em apenas 13 dos 26 estados. Mesmo assim, o Brasil é a nona população judaica do mundo, sendo que, na época da Primeira Guerra, nós só tínhamos aqui cerca de 5 mil judeus, número esse que chegou, nos nossos dias, a 120 mil. E o forte da imigração judaica foi de 1872 ao final da década de 40, que entraram 75 mil judeus. Agora mesmo, aqui está errado, é 18 de março. Então, semana passada, comemoramos, então, esse Dia Nacional da Imigração Judaica. Como dizia a saudosa Anita Novinsky, professora emérita de História Judaica da USP, sem a história dos cristãos novos, não se pode escrever a história do Brasil. A genealogia no Brasil começou a ficar popular com a questão da segunda cidadania. Então, os descendentes de poloneses, portugueses, italianos, espanhóis, para obter a cidadania, precisam provar sua descendência, né? E isso é feito pelas ferramentas genealógicas. Exemplo, a família Arruda conseguiu provar que, ao longo de 15 gerações, eles descendem de Branca Dias. E tem algumas palavras assim que dizem que os rabinos cabalistas é que inventaram. Linhares e Salgueiro, elas têm todas as letras da palavra Israel. E há mais algumas, pelo menos mais uma palavra que tem as letras da palavra Israel. Então, vejam só os Arruda. Eles são 15 pessoas, cada um está segurando aqui
o seu certificado de cidadania portuguesa. Então, todos eles são judeus, eles têm o DNA judaico daqueles cristãos novos portugueses que chegaram aqui há 15 gerações. Então, vejam só, eles não são assim brasileiros, porque o brasileiro ele é mais moreninho, ou ele é negro, ou é índio, né? Eles não, são todos branquinhos, eles são todos com o mesmo biotipo, né? Então, são judeus, evidentemente. Não são mais porque se perdeu aí na poeira dos tempos, mas eles têm o DNA, e o DNA não some nunca. Então, a linha do tempo vai correndo, o tempo vai passando, já estamos no Brasil holandês. A Companhia das Índias Ocidentais decide invadir o Brasil e colocar aqui as suas usinas de açúcar. E com eles vieram de Amsterdã os judeus, agentes da nação. E eles eram portugueses, que falavam português, porque tinham saído de Portugal para Amsterdã. E aqui fundaram a Kahal Kadosh Tzur Israel, a primeira sinagoga das Américas. Foi um período curto, de apenas 24 anos, mas que deixou muitas marcas na nossa história judaica. E aqui está o rabino Isaac Aboab da Fonseca, o primeiro rabino do Brasil. E eles foram protegidos pela Companhia das Índias Ocidentais. O príncipe de Orange-Nassau, Maurício de Nassau, era um protetor dos judeus. E aqui está a primeira sinagoga. Ela existe até hoje na Rua dos Judeus, antiga, ou Rua do Bom Jesus, né? Ela estava perdida, era uma loja de ferragens. E alguns arqueólogos recifenses conseguiram descobrir o local exato da sinagoga. Era aquela loja de ferragens. E foram desmontando tudo arqueologicamente até que desenterraram a sinagoga. E ela foi inaugurada em 18 de março. Por isso que esse dia é o Dia Nacional da Imigração Judaica. Até hoje se encontra evidências da presença judaica. Há poucos anos fizeram uma escavação para construir um viaduto em Recife. E olha o que apareceu. Um esqueleto com as mãos postas. Mas não assim. As mãos postas sobre o coração é o católico. O judeu não. Ele fica com os braços ao longo do corpo. Então, esse é um esqueleto judaico que foi descoberto. E perto dele tinha objetos contendo a menorá e a estrela de Davi. Então, é a nossa presença. E aqui está o rabino Isaac Aboab, né? Ele nasceu em Viseu, bisneto do último Gaon de Castilha. Traduziu para o hebraico o poema Puerta del Cielo, Shara Shamayim, que dá nome às sinagogas. Várias sinagogas têm esse nome. Poucos sabem, mas Diodoro da Fonseca talvez tivesse sido judeu. Não judeu de fato, mas ele teria algum DNA judaico do pai dele, que era um Fonseca, e era aparentado com o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Então, quem sabe, o Brasil já teve 2 presidentes judeus. Hermes da Fonseca, que era o neto dele, né? Então, essa família começou com a Rosa da Fonseca, cujo marido era um Fonseca, que tinha raízes judaicas, e ela teve 7 filhos, que eram chamados de os 7 Macabeus. Então, onde há fumaça, há fogo, né? Então, vejam como a genealogia judaica vem de longe, né? Os Fonseca. Bom, mas esse período holandês acabou logo, foram só 24 anos, e o rabino e muita gente fugiu para Amsterdã e Nova York. Em Amsterdã, o nosso rabino Aboab construiu a famosa sinagoga portuguesa, que talvez muitos de vocês já tenham visitado, né? Que é uma verdadeira catedral judaica, construída à imagem do Templo de Salomão. E aqui no Central Park, em Nova York, esses mesmos judeus portugueses que saíram do Recife fundaram a sinagoga Shearit Israel. E lá no porto de Nova York tem esse mastro aqui comemorando 300 anos da fundação de Nova York, justamente por esses judeus
que saíram de Recife. Então, em Nova York, fundaram a Shearit Israel, que são os remanescentes de Israel. E em Londres, fundaram a Shara Shamayim, que é a porta do céu. Sendo que em Belém tem também uma sinagoga chamada Shara Shamayim. Em Chinatown tem até hoje o cemitério judaico, né? Um cemitério pequeno no meio dos prédios, mas andando por aqui você vai ver lápides com nomes de Benjamin Seixas, Reverendo Gershom Mendes Seixas, que foi um dos primeiros rabinos americanos, e aqui estão enterrados soldados judeus que lutaram na Guerra Civil Americana e que eram descendentes desses sefaradim, que vieram de Amsterdã e foram para Recife. Então, o tempo vai passando, 1808, Napoleão invade Portugal, e D. João VI determina que a corte se mude para o Brasil. Então, aí começou um novo período para o judaísmo brasileiro. Logo, os judeus marroquinos aproveitaram essa janela de oportunidade e entraram na Amazônia. Eles foram até Iquitos, no Peru, e até hoje tem descendentes deles. Então, é a genealogia judaica do lado sefaradi. Anos depois, com a Guerra Franco-Prussiana, começam a vir os Ashkenazim, os judeus da Alsácia-Lorena, e até hoje tem descendentes deles por aqui. Então, o Império do Brasil. Pedro II foi um grande hebraísta. Como vocês sabem, ele trouxe uma Bíblia, ele esteve na Terra Santa e trouxe essa Bíblia, que está no Museu Nacional. Ela escapou do incêndio, porque naquele dia ela estava fora para ser restaurada. Naquele tempo, tivemos o coronel Francisco Leão Kohn, que era um grande amigo do imperador Dom Pedro II. Ele era o comandante do 6º Batalhão de Infantaria, da Guarda Nacional da Corte, e esteve na Guerra do Paraguai. O tempo vai passando, já estamos em 1900, vem mais uma nova onda de imigrantes. O barão Maurice Terriers, ele era um grande filantropo, né? Ele era muito rico, ele ficou rico construindo estradas de ferro na Europa, na Turquia, e aqui no Brasil ele também construiu estradas de ferro, lá no sul do país. E ele viu como o povo judeu sofria. Então, ele era um grande filantropo, ele e a esposa, a baronesa Clara, né? E resolveram fundar colônias e mandar judeus da Europa para cá, que são as colônias de Philipson e Quatro Irmãos e outras, né? E do lado argentino, Moiseville e outras cidades, todas construídas pela Jewish Colonization Association. Então, muita genealogia por trás de tudo isso. Até hoje estão aí os descendentes desses judeus piedosos que vieram lá da Ucrânia, da Rússia, principalmente, para as nossas colônias no Brasil e na Argentina. Então, na Primeira Guerra Mundial, a nossa população judaica era pequena, imigrantes procedentes desses países. Já em 1933 começa a aumentar, Hitler assume o poder na Alemanha e logo começam a sair refugiados da Alemanha, Áustria e Itália. E com a Segunda Guerra Mundial, uma nova onda de imigração e a população judaica salta para 55 mil habitantes. E depois aumenta mais ainda com refugiados da guerra e com sobreviventes do Holocausto. Então, nessa primeira historinha aqui, nós estamos recordando um pouco da história judaica que embasa os estudos de genealogia, né? Em 1933, a comunidade do Rio já era pujante e conseguiu construir esse bonito templo, né? Que é uma verdadeira catedral judaica com seus torreões. Ele era o centro da vida comunitária judaica, porque a comunidade estava toda aqui. Era a Praça 11, né? Era o Bom Retiro, era o Bonfim, equivalente carioca, né? Só que hoje não tem mais ninguém, nenhum judeu mais mora aqui perto do templo. Todos foram para Tijuca, Flamengo, Barra da Tijuca, então o templo hoje está vazio. Eu, quando me casei, precisei reservar o templo com 1 ano de antecedência. E naquele mesmo dia teve 3 casamentos, o meu e mais 2. Mas isso foi há 50 anos, né?
Esse ano também teve 3 casamentos no templo, só que foi por ano, né? Era 3 por dia, agora é 3 por ano. O templo está vazio. Então, vai passando a linha do tempo, a Força Expedicionária Brasileira segue para a Itália, o Brasil captura uma divisão de infantaria alemã, está aqui o nosso soldado bem brasileiro, guarnecendo aqui os super-homens arianos, e pouca gente sabe, mas o comandante americano na Itália era judeu. É só olhar para o rosto dele, né, que a gente vê, está escrito no rosto, sou judeu. É o general Mark Clark, que comandou as tropas americanas na Itália, inclusive os brasileiros. O tempo vai passando, 56 a Hungria, né? Aquela revolução que foi esmagada pela Rússia, 57 o Egito, a guerra do Canal de Suez, mais refugiados judeus, mais raízes genealógicas. E nos anos 70 começa a haver um grande deslocamento urbano, desaparecem as pequenas comunidades. Aí no Rio Grande do Sul tinha muitas, né? Cruz Alta, Erechim, Pelotas, cidades que tinham cemitérios, sinagogas, e hoje quase não tem mais judeus, né? Passo Fundo, as próprias colônias de Philipson, né? Então, houve uma grande migração das pequenas comunidades para as capitais. Então, o Brasil hoje é o país do futuro, né? Como dizia nosso correligionário Stefan Zweig, que se suicidou em Petrópolis, né? Com neurose de guerra. Aqui reside uma das melhores esperanças de uma futura civilização e pacificação do mundo, devastado pelo ódio e pela loucura. É um livro com quase um século, mas ainda está bastante atual. Então, terminamos esse breve interlúdio histórico e agora eu vou falar um pouco sobre o Statel, porque nós somos os herdeiros do Statel, né? Nossos pais e avós vieram de lá, dessas pequenas cidades, seja na Europa judaica, seja no Oriente Médio, Sefaradi e Mizrahi, viemos de lá. Ostróvia, por exemplo, deu uma grande contribuição ao Brasil, uma pequena cidade polonesa. Szydłowce também, quem sabe Yiddish vai conseguir ler aqui. Szydłowce e Skorbuk. Então, cada cidadezinha dessas, as maiores pelo menos, costumava fazer o Iskerbur, que é o livro de recordação, ou Pincas, ou Memorial Book. Isso aqui é muito bom em termos de pesquisa genealógica, para saber quem são os nossos antepassados. Essa cidade de Apt, em polonês Opatov, mandou muita gente para o Brasil. Szydłowce também, Ostrowiec também. Muita gente boa veio de lá para cá. E quem quiser conhecer as raízes tem que obrigatoriamente ler esses livros. Só tem um problema, geralmente eles são em Yiddish. Alguns têm algumas folhas em inglês, mas são poucos. Krasnik também tem um memorial book. Cada livro desses é um calhamaço aí de... Alguns chegam a ter 800, 1000 páginas. Essa cidade aqui é a cidade do Bussunda. Não sei se lembram do humorista falecido prematuramente, né? Cláudio Bussunda. Ele era daqui. Então, esse foi o primeiro polonês a chegar no Brasil. Era um judeu. Era o Gaspar da Gama, que nasceu em Poznan. Ele veio com um Cabral. Então, mais uma prova da nossa presença no Brasil, né, desde o começo. Gaspar da Gama foi objeto de um livro do historiador Elias Lipner, Um Converso na Frota de Cabral. Eu estou resumindo bastante, né, que cada slide desse dá para fazer uma palestra inteira, né? São apenas pinceladas do nosso Brasil, país de imigrantes. Esses são os Schiffbrider. É uma expressão em Yiddish, né, que já hoje está em desuso, mas antigamente se falava muito. Brider é irmão, né? Então eram os irmãos de navio. Tem até um filme, um DVD feito que tem esse título, Schiffbrider. Então os judeus vinham da Europa, né? Vinham nesses navios e sempre tiravam essa foto com a boia, né, escrito em Yiddish.
aqui está escrito um grupo de passageiros da terceira classe, porque os judeus só vinham de terceira classe, né? Porque não tinha quarta, né? Navios famosos como Almanzora, Astúrias, Arlanza, eram ingleses da Royal Mail. Eles saíam de Southampton e iam até Buenos Aires, né? Então, muitos judeus vieram nessa linha, né? Essa Royal Mail tinha outras concorrentes, era a White Star Mail, a Blue Star Mail, a Red Star. O Titanic, por exemplo, foi de uma delas, né? O Titanic ele suspendeu de Southampton e ele ia para Nova York quando afundou, né? O Titanic fazia a rota do Atlântico Norte. Esses aqui faziam a rota do Atlântico Sul. Então, muitos de vocês possivelmente terão uma foto assim, aí no fundo do baú, né? Com essa boia escrita em ídis. A Polônia judaica já está fazendo quase 100, 120 anos de imigração, né? Eles fundaram colégios, pequenos colégios nos subúrbios, né? Em Porto Alegre ainda tem um, né? Um colégio israelita. No Rio tem uns 3 ou 4, né? Havia muitos, mas todos foram fechando com o tempo, né? Essa foto tradicional lá no Passeio Público do Rio, né? Aqui é a loja da Mesbla, o vovô com os netinhos, o colégio lá de Madureira. Então, 1920 é que começou. Então, já temos há um século de uma significativa imigração judaica, porque antigamente ela era meio pulverizada, né? Aqui está uma fotografia da inauguração do Monumento do Sabão, lá no cemitério de Vila Rosali, que dizem que esse sabão nunca existiu, né? Ele foi enterrado aqui como sendo sabão feito de gordura humana. Existem cerca de 20 a 30 monumentos do sabão no mundo inteiro, mas pesquisas que foram feitas não encontraram nenhuma evidência que isso pudesse ser gordura humana. Mas, mesmo assim, os monumentos estão aí até hoje e os sobreviventes não querem que se diga que não é. Eles querem acreditar que é mesmo de sabão humano, né? Aqui está o Rabino Zingerevich. Isso foi no dia da inauguração, né? Na década de 50, todo mundo de chapéu. Então, essa revista chama-se Der Polisherit, é o judeu polonês. Essa revista era quase um livro, assim, cada uma tinha 200 páginas, quase tudo em ídis. E aqui está muito da nossa memória genealógica, né? Vendo os nomes, né? Essa aqui é uma edição do Levante do Gueto de Varsóvia. As Landsmannschafts, que eram associações de imigrantes. Polish Farband, eu acho que tinha também em Porto Alegre, era a Associação dos Judeus Poloneses. Mas no final da década de 50, todas elas foram fechando, né? No Rio não sobrou mais nenhuma, tudo se perdeu com o tempo, né? A Biblioteca Sholem Aleichem, em 55, ela já tinha 40 anos, né? Então, já está mais do que centenária, né? Fundada em 1915, já teria aí uns 110 anos. Então, em 1939, já tinha 20 mil judeus poloneses no Brasil, e eles já tinham construído esse belíssimo grande templo, né? Um pouco dessa história está no nosso Museu da Imigração, da Ilha das Flores, que é novo. Inaugurou aí há uns 5, 6 anos, né? Ilha das Flores é onde chegavam os imigrantes. Eles não podiam desembarcar do navio, eles tinham que ir lá fazer o exame de saúde, ver se não tinha doenças como tracoma, glaucoma, sífilis, doenças contagiosas, né? Quem era pego com uma doença dessas tinha que voltar. Então, aqui está o passaporte de um rapazinho judeu, que está com carimbo aqui de 1929, dezembro. Ele chegou pouco depois do craque da Bolsa, lá na Ilha das Flores, né? Essa Ilha das Flores não é mais ilha, que ela foi aterrada, hoje está ligada ao continente, fica lá em São Gonçalo, que é perto de Niterói, no Rio. Ali é uma base da Marinha. A hospedaria foi toda transformada, né? Tem poucos prédios daquela época,
mas a Marinha permitiu que se fizesse um museu ali. Esse museu é muito moderno, né? Os museus modernos não têm objetos, né? Eles são todos telas de computador. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro os museus que têm objetos. Mas quem for lá vai poder ver toda a história judaica do Brasil em telas de computador. Esse Memorial do Holocausto que inaugurou no Rio agora, vocês devem ter sabido, né? Ele é assim, ele quase não tem objetos, é tudo computador e fotografias e projeções, né? Então, tudo isso está lá na Ilha das Flores. São Paulo também tinha uma hospedaria dos imigrantes, né? Muitas cidades no mundo tinham. Todas viraram museu, né? A principal foi Ellis Island, lá em Nova York, que é muito grande. Por lá passaram, acho que uns 10 milhões de imigrantes pela Ellis Island. Então, todas elas foram transformadas em museus. Ellis Island, Halifax, no Canadá, também virou museu. Buenos Aires virou museu. Rio também, São Paulo também. E naquela época, o tráfego marítimo era todo de vapores, né? Não havia avião. Até a década de 60, as hospedarias funcionaram. Depois passou a vir o avião e tudo isso acabou, né? Então, são os museus onde está a nossa história. Então, aqui estão as famílias, né? Na Polônia e hoje no Brasil, os avós já são outros, né? Os sobrinhos, os filhos, netos. Então, esse garoto aqui, ele é praticamente uma cópia fiel de um primo dele, né? Que, lamentavelmente, morreu na Shoah, esse menino, né? Então, tudo isso renasce. 60, 70, 80 anos depois, essa geração que pereceu na Shoah como mártires ou como lutadores, né? Está renascendo, né? Mantendo os mesmos traços. Então, nós somos os herdeiros dos Tesla, dessa genealogia toda, né? Então, aqui eu vou apresentar alguns personagens rapidamente, quem somos e de onde viemos, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Nós também somos personagens dessa história, né? Eu, você, o Carlos, Manuela, todo mundo, né? Mas eu vou apresentar aqui alguns que são mais conhecidos, né? Todo mundo tem essas fotografias, né, tradicionais do o menino que faz bar mitzvah, o casamento dos pais. Esse aqui foi um grande rabino que ele faleceu prematuramente, né? Ele fez muitos casamentos lá naquele grande templo que eu mostrei. E isso é uma grande falha genealógica nossa. Você vai no templo, não tem uma folha de papel. Você quer saber quem se casou lá, não consegue. Não tem nada. O templo só tem as 4 paredes. Toda a memória judaica dos casamentos foi perdida. Então, esse é um personagem importante, né? Jacques Wagner. É a prova que o Brasil dá oportunidades a todos, né? Aqui ele está vindo assumir o Ministério da Defesa, lá em Brasília, né? Ele era um menino pobre, lá do subúrbio, cujo pai era um imigrante de Ostrovets. Aqui está o pai dele, Joseph Wagner. E ele depois estudou no Colégio Militar até chegar a ministro da Defesa. Outro herdeiro do Statel, como nós, é o Carlos Mink, né? Ele nunca perdeu uma eleição. Ele está há mais de 30 anos na Câmara. Todo mundo conhece ele como Carlos Mink, só que não é nada disso. É Carlos Mintz Baumfeld, que o C em polonês tem som de tss. É Carlos Mintz Baumfeld, mas ele só fala Carlos Mink, evidentemente, né? Moshe Nisker também escreveu um livro, grande médico ativista. Annabella Geiger, também descende do Statel. Alfredo Sirkis, coitado, morreu prematuramente, um pouco antes da pandemia, né? Sofreu um acidente de carro, faleceu lá no local. Ele tinha sido membro desse grupo aí que foi trocado pelo embaixador americano, lembram? Na época da ditadura. E a mãe dele está viva ainda, já tem mais de 90 anos, escreveu um livro contando a vida dela. O marido dela era oficial do exército polonês, era judeu também.
Berta Loran, também a herdeira do Esteito, Dan Stulbach, Elias Glaser, que não era Elias, era Illich. Na Matseivá dele está escrito assim: foi representar em outros palcos. Feigl Ostrog, também artistas, personalidades conhecidas, né, que fazem parte da nossa genealogia do Esteito. Franz Kreitzberg, o artista que lutou pelo planeta, né, fazia esculturas com árvores calcinadas. Morelenbaum, não precisa nem falar. Jaime Lerner também. Natália Timberg. Samuel Haver, engenheiro que trabalhou com Niemeyer em Brasília, mas virou escritor, né? Contos do Imigrante. Serginho Groisman. Sérgio Besserman Viana, é irmão do Bussunda, né, falecido. É o Cláudio Besserman Viana, que a mãe era judia e o pai era o Viana, o pai não era judeu. Então, o Besserman, até hoje, frequenta os círculos judaicos, né? Só que, às vezes, ele diz que é budista, mas é judeu, né? Ele ia muito na Kinderland. Foi diretor do Jardim Botânico. Zimbinski, né, que tem um teatro na Tijuca em homenagem a ele, o Teatro Zimbinski, foi um grande ator e diretor de teatro, né? Ele que teatralizou as peças de Nelson Rodrigues. Enfim, tem muitos aqui, né? Helena Levin, Sérgio Nisquet, Arnaldo Nisquet, presidente da Academia Brasileira de Letras. Essa aqui é pai e filho, né? Esse aqui foi escravo na Alemanha, né? Conseguiu escapar, fundou uma fábrica de leonete. O nome dele era Leon, então ele fabricava leonetes. E a filha é uma grande violoncelista de nível mundial, que mora em Israel. Bom, então acabamos essa parte sobre história judaica e essas coisas que não podem ser dissociadas da genealogia, né? Tudo que eu falei aí é um pouco de nós, é um pouco da nossa genealogia. Bom, agora vamos entrar na parte genealógica propriamente dita. Eu poderia fazer a palestra só com essa parte aqui, mas eu achei que seria bom também falar um pouco sobre a história judaica do Brasil, né? Que é pouco conhecida, diga-se de passagem, mesmo entre os próprios judeus, né? Então, dicas e ferramentas práticas para a pesquisa genealógica, isso aqui vocês poderão aproveitar pesquisando seus próprios antepassados, porque eu vou falar aqui das fontes, da pesquisa online, dos arquivos, livros, ONGs, jornais. Tudo isso são ferramentas para pesquisar os nossos antepassados. Bom, a genealogia judaica no Brasil é uma ciência relativamente nova, né? Ela começou a ficar popular com essa questão da segunda cidadania, porque para alguém conseguir a cidadania polonesa, tem que provar, né, que os pais, avós eram poloneses. E isso é feito através da genealogia, né? Vocês sabem, tem aí muitos escritórios e muitas pessoas que trabalham com isso, né? Principalmente Portugal, Itália, né? Então, no Rio começou a aparecer aí Sociedade Genealógica Judaica, afiliadas com aquela internacional que eu mencionei, né? Elas são novas, têm menos de 5 anos. Havia uma antiga que era comandada pelo Paulo Valadares e pelo Guilherme Feigenbaum, né, que são genealogistas históricos. Antigamente tinha muito poucos, né? Hoje já tem muitos. Então, na verdade, a preservação da memória judaica, ela data de apenas 30 anos. Antes disso, não se dava muita atenção ao assunto, né? Hoje, nós já temos 6 sociedades judaicas de pesquisa histórica em todo o Brasil. Agora, não tem mais aquelas antigas sociedades de imigrantes, porque todos morreram, né? E nem os seus arquivos. Foi tudo perdido. Foi muito azar, mas até incêndios e desabamentos aconteceram com essas sociedades. Desabou no Rio um prédio com 6 andares na década de 50,
onde estava a biblioteca judaica, e tudo se perdeu. E também o declínio do Ídis, porque tudo isso era escrito em Ídis. Os antigos imigrantes não faziam nada em português. Você vai ver ata de sociedades, está tudo em Ídis. E hoje em dia ninguém mais consegue ler Ídis. Ainda tem alguns que falam Ídis. Falar é fácil. Agora, ler Ídis, dependendo do tipo de letra, é dificílimo. E escrever também, não, você não encontra muita gente. Eu precisei uma vez ler um texto em Yiddish e não consegui. Quem me salvou foi o Rabino Stauber, que é a única pessoa que eu encontrei que consegue ler Yiddish fluentemente. Bom, mas de qualquer modo, temos aí a Sociedade Judaica, que são várias, né? Tem um antigo arquivo histórico, que foi o primeiro, lá de São Paulo, né? Ele é muito completo, é a melhor instituição judaica de história e genealogia, né? Ela foi absorvida pelo Museu Judaico. Tem um novo nome, que é CDM, Centro de Documentação e Memória. Tem aí o Marc Chagall, né, em Porto Alegre, que tem também um acervo importante, né, principalmente das colônias de Philipson. Então, vocês aí que devem ser descendentes, em boa parte, daqueles imigrantes, vão ter muito subsídio no Marc Chagall. Em Curitiba tem também o Instituto Bernardo Schumann, também muito bem montado, né? Em Pernambuco havia esse, mas eu acho que ele não existe mais. Aliás, eu não sei se ele teve alguma sede algum dia, né? Eu não tenho mais ouvido falar dele, mas, em todo caso, coloquei aqui. O Instituto Mineiro também tem uma sede boa, muita documentação. O Museu do Holocausto, no que concerne aos sobreviventes, tem um acervo importante. E o Museu Judaico do Rio, né? Mas ele é muito pequeno. Bom, o Arquivo Nacional é uma grande fonte é um grande repositório de dados para quem quer saber quem foram os seus antepassados, de onde eles vieram. Então, o Arquivo Nacional tem um diretório de arquivos. Tudo pode ser acessado pela internet, através do CIAM. CIAM é Sistema de Informação do Arquivo Nacional. Você entra lá, se cadastra e já vai poder fazer as pesquisas. Só tem um problema, isso aqui é complicadíssimo. Eu nem tenho muita paciência. Eu prefiro ir lá pessoalmente e pedir que alguém faça para mim. E tem gente que vive disso, né? São os profissionais de pesquisa. Se você quer saber em que navio seu pai chegou, você pode pagar uma pessoa dessas, né, que são genealogistas profissionais, eles vão lá no arquivo e vão descobrir tudinho, né? Bom, uma coisa que é fácil de fazer, e que talvez alguns de vocês já devem ter feito, são os cartões de imigração. Porque todo imigrante que chegava, ele vinha com um cartão emitido lá no consulado. Em vários países do mundo, tinha aquele cartãozinho, né, que era apresentado quando a pessoa chegava no Brasil. E os Mormons digitalizaram tudo isso, porque os cartões não podiam ser consultados. Eram dezenas de milhares, quase mais de 1 milhão. Só que os Mormons têm uma mania esquisita. Eles querem converter todos os que já morreram para ser Mormons. E, para isso, eles precisam ter os dados de todo mundo, né? É uma coisa meio assim, estranha, né? São LDS, né? São os santos dos Last Day Saints, os santos dos últimos dias. Mas eles fizeram um trabalho muito bom no arquivo. São 1.300.000 nomes de todos os imigrantes que chegaram de navio no Brasil. Não é até essa data, não, é até a década de 60. E também os que se naturalizaram e o registro estrangeiro, né? Que o estrangeiro no Brasil tem que ter uma carteira modelo 19. E os formulários consulares. Então, os Mormons digitalizaram tudo isso, está na internet, e é muito fácil de consultar. Tem do Rio, tem de São Paulo, e eles dão a lista de passageiros por navio. Então, você pode pegar a lista de passageiros do seu pai, da sua mãe, e saber quem são os chief breeder, ou seja, quem foram os irmãos de navio que vieram com eles. O site se chama Family Search. É só você colocar isso na internet e vai aparecer. É um formulário de consulta simples, né?
É muito bom. É isso aqui, Family Search. Então, aqui, por exemplo, colocamos o nome Spielmann. Você coloca Spielmann no formulário e olha quem aparece. O pianista Vladislav Spielmann, daquele filme do Steven Spielberg, né? Então, ele esteve aqui no Brasil. Ele veio com esse cartãozinho, né? Não sei se é algum homônimo, mas provavelmente é ele, sim, porque diz que ele nasceu em 1911, em Sosnowiec, e que a profissão é pianista. Então, é o próprio do filme O Pianista. Ele veio de avião, né? Foi para Recife. Geralmente, imigrante não vem de avião, né? Vem de navio na terceira classe, porque não tem a quarta, né? O pai do Jacques Wagner, José Wagner, né? Também tem um cartão, sendo que ele veio de Trinidade e Tobago, que ele conseguiu fugir da Polônia nos últimos dias, e nenhum país mais queria receber judeus. O único que ele conseguiu foi Trinidade e Tobago. E quando ele passou a guerra toda internado em Trinidade e Tobago. Quando acabou a guerra, ele foi para Belém, de lá para o Rio, né? E o filho dele se tornou ministro da Defesa. O Carlos Mink também foi trocado pelo embaixador, né? Menachem Begin também tem um cartão desses, que ele visitou o Brasil várias vezes, né? Até a esposa veio com ele e o próprio filho dele, né? Zeev Begin, tinha 9 anos, veio com os pais. Aquele general judeu que eu falei, né? Mark Clark, que comandou as tropas na Itália, né? Aqui você vê melhor o rosto dele, só pelo nariz já dá para saber que é judeu mesmo, né? Mark Clark. Ele veio também de avião DC-3, né? Devia ser uma viagem que levava uns 2 dias, né? Vim de DC-3 dos Estados Unidos para o Brasil, é aventura, né? E outros personagens, Rock Hudson, o artista, né? E esse Walt Disney, todos eles tinham que apresentar, não é só judeus, todo mundo tinha esse cartãozinho. E aqui você vê que a assinatura dele era muito bonita, né? Walt Disney, ele era desenhista, né? E esses vagabundos aqui, esse é o Herbert Suckurs, 3 malditos, Gustav Frank e Franz Stangl. Esse aqui foi o carrasco dos judeus da Letônia, né? Foi morto pelo Mossad no Uruguai. Esse aqui, o Gustavo Frank, foi lá de Sobibor, né? Ele foi reconhecido pelo Stanislaw Schmeisser, que morava aqui em Goiás, e conheceu ele no próprio campo de concentração de Sobibor e testemunhou contra ele. E ele morreu na prisão. E esse outro vagabundo, Franz Stangl, foi comandante de Treblinka e ele ia ser extraditado para a Alemanha, mas aí ele se suicidou na prisão aqui no Brasil, né? Então, esses 3 aqui eram tão sem vergonha que deram o nome próprio deles, né? Nem se esconderam. O Eichmann, quando foi para a Argentina, ainda mudou o nome para Richard Clement. E esses 3 malditos mantiveram o nome, né? Então, tem gente boa e gente péssima nesse arquivo de fichas de imigração. Então, mais algumas ferramentas. Temos o site da Conib com as afiliadas. Temos o registro de sepulturas, né? Do Jewish Gen, é o JOBR, né? 30 cemitérios do Brasil estão indexados nesse registro. Então, provavelmente, vocês vão poder encontrar os seus antepassados nesse site aqui. É muito bom. Tem aí uns 20.000 sepultamentos. Lá no Rio, Vilar dos Teles, 4.000. Em Porto Alegre, tem 2.000. Vila Rosali, 13.000. Esses números são antigos, já aumentaram bastante, né? Então, isso aqui é uma importante ferramenta genealógica, são as sepulturas. Tem a revista Avoteino, né? Que ela tem um CD com mais de 30 anos das revistas, e só do Brasil tem 58 reportagens. Tem a Biblioteca Nacional, e fora do Brasil também tem muita informação sobre brasileiros. No Center of Jewish History, em Nova York, que é uma maravilha, né? Quem estiver em Nova York, não deixe de visitar o Center of Jewish History. Tem muita coisa sobre o Brasil. Em Amsterdã também tem muita coisa sobre a invasão holandesa do Brasil
e em Portugal, na Torre do Tombo. No Facebook também tem muita informação genealógica. São comunidades, né, grupos com 200, 300 pessoas. Eu incentivo a vocês se darem uma olhada aqui e se matricularem neles. Essa 11, Comunidade Judia Carioca. Então, esse Arquivo Nacional da Torre do Tombo é muito importante, porque lá estão todos os documentos da colônia do Brasil e os registros da Inquisição. Foi aqui que aquela família Arruda conseguiu provar que descendia de Branca Dias. Então, eles pegaram todos os registros de 15 gerações na Torre do Tombo. Tem muitos sites na internet, né? Que vou passar aqui rapidamente. Esse aqui também é muito importante, o CBG, Colégio Brasileiro de Genealogia, e tem os arquivos militares, porque tem muitos judeus militares, né? Na Marinha, na Força Aérea, tem o Portal Brasil do site Geni, e tem igrejas, cartórios, tabelionatos, registros civis, onde podemos obter certidão de nascimento, casamento, óbitos. Tudo isso são ferramentas genealógicas importantes. E aqui algo moderno que apareceu nos últimos 10 anos, que são os kits de DNA. Existem várias empresas que fazem esses kitzinhos, que nada mais é do que um cotonete que você passa aqui na bochecha, né? Bota o cotonete nesse tubinho e manda lá para os Estados Unidos, e eles tiram o teu DNA e colocam na base de dados. Então, tem empresas que têm 3 milhões, 5 milhões de pessoas, né? Então, eles comparam esses 3 milhões entre si para ver os que têm o mesmo DNA. Eu já me inscrevi, eu, minha esposa, meus netos, e de vez em quando eu recebo um e-mail dizendo que descobriram alguém que tinha um DNA próximo do meu, né? Agora, esses e-mails vêm assim aos montões, né? Eu já devo ter uns 5 mil primos, pelo menos. Mas, na verdade, não são primos, né? São, desses 5 mil, acho que 1 ou 2 que eram verdadeiramente da minha família, né? Porque um tinha até os mesmos retratos da Polônia que eu. Então, obviamente, é da família, né? Mas os outros não são. Porque, em tese, a gente descende todo mundo de Adão e Eva, né? Então, todos nós somos primos, né? Então, lá em São Paulo tem um rapaz que fez uma árvore genealógica judaica, ele bota todo mundo na árvore. Já está com alguns milhares de pessoas, né? Isso aqui é muito barato, né? Hoje em dia custa R$200 um kit desse. E você faz o kit, manda para lá e já recebe uma lista de primos, né? De vez em quando eu recebo assim, alguns primos de verdade meus, que também fizeram, então eles aparecem. E temos livros de interesse genealógico da Frida Wolf, né? Dicionários e sepulturas, livros muito bons. O pessoal que descende dos marroquinos, né? Tem os livros do Dr. Ben Shimol, falecido, de grande interesse genealógico. E esse livro aqui é maravilhoso, né? Tem 17 mil sobrenomes de 15 séculos, quase 300 páginas, do Feigenbaum, Valadares e da Ana Rosa, já falecida, né? Então, aqui você tem muita informação genealógica. E tem livros outros, como esse que eu escrevi, esse também, que fala sobre soldados, a própria revista do Poiricherit, o acervo do Globo, né, que está digitalizado há 100 anos de jornal O Globo, você pega muita coisa. Ó. Eu fui fazer uma busca para Adolfo Bloch, apareceram quase 4 mil. Então, aqui apareceram os anúncios quando ele faleceu. Então, o anúncio de falecimento é uma ferramenta genealógica muito importante. Convite de casamento também. Uma vez eu pedi a um amigo que os pais morreram, ele falou que ia jogar tudo fora. Aí eu pedi, não faça isso, dá para mim. Ele falou, não tinha nada importante, eu tinha só uns convites de casamento, mais de 100 convites, joguei tudo no lixo. Mas mal sabe ele, convite de casamento é uma ferramenta genealógica importantíssima, né? Porque ali você vê as famílias e tudo, mas ele não sabia e detonou tudo, né? O Jornal do Brasil também tem um acervo digitalizado. Aí em Porto Alegre também, suponho que o Correio do Povo,
Zero Hora também devem ter digitalizado, né? Servidores públicos, também tem muitos judeus que podem ser identificados aqui. Listas telefônicas online. Antigamente era em papel, né? Hoje não tem mais, né? Eu tinha um amigo que sempre ia para Nova York, ele procurava lá o sobrenome dele, né, na lista telefônica. Só que era Goldberg, então tinha umas 30 páginas de Goldberg. Telelistas, isso ainda existe, né? Você pode usar como... Aqui é a nossa hospedaria de novo, né? Esse é aquele quadro famoso, Navio de Imigrantes, né? Do Lazar Segal, está lá no Museu Lazar Segal, em São Paulo. Na Ilha das Flores você pode ver todos os registros, está tudo no Arquivo Nacional. E lá no Brás também, a hospedaria do Brás, tem o Museu de Imigração, tem um acervo, né? Está tudo lá. Aqui é o pessoal que entrou em Santos, né? Na Ilha das Flores, no Rio, é o pessoal que entrou pelo Rio, né? E no Brás é o pessoal que entrou por Santos. Passageiros desembarcados em Santos, né? Ao longo de mais de um século. Lista de bordo, carta de chamada. Aquele navio Arlanza, por exemplo, em 3 anos ele fez 30 viagens, né? Que ele ia e voltava, sempre trazendo judeus de Southampton aqui para Santos. Tem a lista, né, dos imigrantes admitidos na hospedaria, tem todos os dados. Aí eu fiz uma pesquisa, botei o nome Israel, apareceram 88 com o nome de Israel que entraram pela hospedaria do Brás. Bom, aqui eu coloquei outros recursos da web, né? Tem muitos, tem a Ancestry, tem lá em Jerusalém o Arquivo Central do Povo Judeu, tem o Jewish Distribution Committee, que era uma associação que mandava pacotes para os refugiados, né? Que tem muito nome judaico, Ellis Island, que é aquela hospedaria, o Steve Morse, o Barão Rios também tem um site, e a Amazônia Judaica também. Então, meus amigos, isso foi uma rápida, como dizem os franceses, foi a vol d'oiseau, foi um voo de passarinho sobre a história judaica e a genealogia judaica, né? E eu encerro com o meu netinho. O meu netinho juntou aí a herança polonesa com a herança marroquina, né? 2 sobrenomes, um de cada parte do mundo. Ele vai fazer bar mitzvah esse ano. E quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele viu que o vovô estava fazendo uma árvore genealógica. Aí ele resolveu fazer a dele também, né? A árvore genealógica da minha família. Então, colocou aqui as priminhas, os primos, os pais. Então, já tem aí uma vocação aí para seguir o vovô, né? Então, aqui deixo o meu e-mail, WhatsApp, que está lá naquele site que o Carlos mostrou, né? E agradeço aí a paciência. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Israel. A gente aprendemos muitíssima coisa contigo e a gente aí fica aberto, então, para perguntas, comentários, agradecimentos. Quem quiser falar, pode se manifestar. Carlos, posso fazer uma pergunta para o Israel? Opa, foi direto para ele, não precisa nem falar comigo. Ok, obrigado. Israel, primeira coisa, obrigado por construir e manter uma história tão importante, viu? Primeira coisa para te dizer, muito obrigado. Não tem nada mais importante do que manter a história não só de um povo, mas a história de vidas que passaram vários desafios. 1000 vezes obrigado. E, Israel, aí eu te lanço uma pergunta. Os teus 3 livros, eles estão disponíveis? É fácil de achar? E se sim, onde é que a gente consegue? Os livros estão todos na internet. Os que eu escrevi não tem custo, né? Eles podem ser baixados do site Academia Edu, ou tem na Amazon também, mas eu coloquei tudo assim, ou grátis ou com precinhos bem baixinhos, para facilitar o acesso, né? E os outros livros da Frida Wolf, ela escreveu 47 livros com o marido. Na época não tinha nada de digitalização, então eles já estão esgotados, é difícil achar. O livro Dicionários de Sobrenomes do Valadares e Feigenbaum, acho que ainda existe por aí.
Mas esses livros todos eles podem ser encontrados nos sebos virtuais da internet. Então, você está no Canadá, pode comprar estante virtual. Os meus livros estão, tem muitos na estante virtual. Foi até um investimento melhor do que na bolsa, hein? Tem gente vendendo os meus livros por até R$ 500, 200, outros vendem por 30, tem de tudo, né? Eu já achei muita coisa boa assim na internet, né? Tem livros que o cara não sabe, mas que tem um valor muito grande para nós, né? É só pesquisar um pouco que você acha de tudo, né? Boa, boa. Obrigado, Israel. Obrigado mesmo. Segunda pergunta que eu queria te fazer é, nessa tua história eu chamo isso de uma arqueologia mesmo, assim, dessas tuas buscas, tem alguma história que tu lembra, assim, nossa, essa descoberta para mim foi muito significante, algo que te surpreendeu nessas tuas pesquisas? Tem sim, principalmente os judeus que abandonaram o judaísmo, né? Por exemplo, o Marechal Valdemar Levi Cardoso foi o último marechal. Ele morreu em 2008 com 108 anos. Então, ele era um judeu perfeito, ele tinha feito bar mitzvah, tinha sido circuncidado. A mãe dele se casou com um português goi, que teve que se converter para o judaísmo para poder casar com ela, né? E esse marechal foi na guerra, ele era tenente-coronel, foi na guerra lá na Itália, né, com a FEB, e lá ele quase morreu. E ele foi salvo porque tinha uma igreja lá que o padre escondeu ele foi salvo, né? E essa igreja era de Santa Bárbara. E a Santa Bárbara é a padroeira da artilharia, e o marechal era artilheiro, né? Então, em vista disso, ele resolveu se converter. Ele nasceu em 1900, a guerra foi em 1945, e ele se converteu em 1950, aos 50 anos de idade, né? Deixou o judaísmo e passou a ser católico. Mas os filhos já tinham sido circuncidados, e todos hoje, a família dele é goi, né? Não tem mais nenhuma relação com o judaísmo. Então, isso é muito interessante. E eu conversei com ele algumas vezes, e ele ainda lembra e tinha o primo dele também, o general Isaac Naum, ele quase foi presidente do Brasil. Na época do Geisel, fizeram uma eleição lá entre os generais, e ele tinha chance, mas na última hora entrou o Geisel. E Isaac Naum também foi um caso semelhante, ele se converteu, né? Tem muitas histórias de judeus importantes, né? Muita gente nem sabe, mas um dos últimos ministros da Defesa que teve aqui era um goi, o nome dele Fernando da Silva. Pelo nome você nem desconfia, mas olhando para ele é um judeu cuspido e escarrado, como se diz na gíria, né? Então tem muitos judeus ocultos aí que você vai se surpreendendo volta e meia, né? É uma história, a história judaica é muito rica, né? E obrigado pelas palavras gentis, mas eu não sou assim, eu sou apenas um palpiteiro, né? De mesa de botequim. Isso é uma cachaçinha para mim. Obrigado, Israel. Legal, Nihad. Obrigado, Israel. A Sônia se inscreveu para falar. Abre o microfone, Sônia, que eu fechei teu microfone. Ok, obrigada. A minha voz está péssima por causa de uma virose. Vou tentar falar o mais claro. Israel, primeiro, parabéns. Gostei muito, muito. Eu trabalhei com cristãos novos quando eu fiz o meu mestrado, e foi um tema que me despertou muita curiosidade. Agora, uma das coisas que eu reparei, não só na sua apresentação, mas no material que eu procuro encontrar, a minha família de judeus ingleses, eles eram da Prússia foram para a Inglaterra no final do século XVII, final do século XIX para o Brasil. Inclusive, meu bisavô foi um dos fundadores da Sociedade Protetora dos Animais. Mas a gente não ouve falar sobre a não ser Gilberto Freire, que tem um livro Ingleses no Brasil. Mas os judeus ingleses, por que eles são tão... Tinha muito. Meu avô
o meu bisavô, com os amigos dele, judeus, ingleses, tentaram criar uma ferrovia entre Rio e Juiz de Fora. Nós tínhamos todas essas plantas, tudo na casa do meu avô. Ela, hoje em dia, esse material se encontra no Nacional, Museu Nacional, desculpa, está me dando um branco aqui. Mas por que os judeus ingleses não aparecem? Os judeus ingleses, eles descendem, em boa parte, dos nossos aqui, né? Sim, sim. E quem vai gostar de saber sobre essas ferrovias é o nosso amigo lá de Juiz de Fora, que existe lá uma biblioteca judaica em Juiz de Fora, né? Sabia. É o Otto. Ele faz um trabalho muito bonito lá em Juiz de Fora, que criou uma pequena comunidade, né, em Juiz de Fora. Tá. Tem até o doutor Jacó Pinheiro Goldberg, ele nasceu lá em Juiz de Fora, estudou no Granbury. Tá. Os pais deles imigraram da Polônia diretamente para Juiz de Fora, né? Antigamente tinha muitas comunidades pequenas no interior, né? Hoje não tem mais nenhuma, mas esse rapaz, o Otto, ele tem lá um prédiozinho, né? Eu já estive lá visitando, tem uma biblioteca judaica, ele está levantando muitas informações. Então, essa é uma. Essa ideia de fazer essa ferrovia, que não vingou, não sei por que razão, mas que uma prima pesquisando no Arquivo Nacional encontrou. Ela encontrou esse material. Agora, os judeus ingleses, pelo menos ligados à minha família, eram no Rio de Janeiro, a família Haim, né, aquele compositor Horace Haim, a família Bloomfield, mas eu não sei como eles se congregavam, onde, como, não se tem material sobre eles. Os livros da Frida Wolf falam muito sobre o Francis Haim, né? Esse cantor, né, que ele descende da família Haim, que era uma família judia importante no Rio, né? Eles, inclusive, mandaram vir rabinos lá da Inglaterra, especialmente para um casamento da família deles, né? Que na época não tinha rabinos. Né? Em Niterói tem até hoje uma siderúrgica Haim, né? Ou pelo menos tinha há pouco tempo, que era deles. Tem a família Street também, aquele Doca Street que matou a Ângela Diniz. Também, eles criaram aquela, lá em Del Castilho, uma fábrica de tecidos, família Street. Foi a primeira, judeus ingleses também. Nós tínhamos aqui um judeu inglês, chamado Ronald Roden. Ele trabalhava na Western Telegraph, que era uma firma inglesa, né? Ele recebeu a concessão do imperador Pedro II. Em 1873, ela ganhou 100 anos de concessão para explorar o telégrafo submarino, né, entre o Brasil e a Inglaterra. E esse Ronald Roden, ele veio da Inglaterra, era engenheiro, né, e ele ficou até o fechamento. Em 1973, a concessão acabou e não foi renovada. Então, os ingleses foram embora. Né? Essa firma, na verdade, não era nem firma, era do governo inglês, né? Os funcionários eram funcionários públicos lá da rainha. Da rainha de Sua Majestade. Tá bom, não, obrigada. Eu fiquei curiosa, porque fala-se tão pouco sobre esses judeus ingleses e eles tiveram um papel importante. Pode consultar os livros da Frida Wolf, que vai ter muitas referências sobre eles. Eu vou buscar. Muito obrigada, e olha, obrigada pelo muito que eu aprendi agora. Obrigada, Israel. Também aprendi muito contigo. Né? Nós já nos encontramos algumas vezes, né? Nos congressos. Na Larsa, na Flórida. Exato. Se Deus quiser, na próxima a gente se encontra também. Se Deus quiser. Obrigado. Passo a palavra para o Marcelo. Marcelo também gostaria de conversar com a gente, com o Israel. Bom, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Walsh, professor de Brasília. Cumprimentar o palestrante, Israel Bleiber, cumprimentar minha grande amiga, professora Sônia,
né? A gente está sempre trocando figurinhas aí por WhatsApp. E é uma grande alegria, né? Para mim, em primeiro lugar, parabenizar a excelente palestra, muito bem fundamentada, com uma riqueza de detalhes, de fontes, de informações, e sempre trazendo curiosidades históricas muito importantes, né? A última vez que nos encontramos, senhor Israel, foi na CIB, em 2016, quando você lançou o livro aqui em Brasília, né? Estrela de Davi, no Cruzeiro do Sul. Eu estava com Exato. meu filho Davi, o nome do meu filho é uma homenagem a Davi Ben-Gurion, né? Bacana. E eu estava com meu muito saudoso padrinho de maçonaria, o irmão João Francisco Guimarães, Nosso que colega. faleceu já há alguns anos, passou para o Oriente Eterno. Não soube que ele faleceu. Faleceu. Fizemos uma belíssima homenagem a ele aqui em Brasília, no ano passado. Tiveram presente a cunhada, as sobrinhas. Né? Foi uma homenagem muito bonita. E eu tenho duas perguntas em relação a tópicos abordados por você. Uma é a questão da precisão do acerto do MyHeritage DNA. O outro, eu tenho uma curiosidade, nunca empreendi uma pesquisa genealógica sobre o lado materno da minha família. Meu sobrenome materno é Vieira, e a minha avó, a minha falecida avó materna, Esmeralda Vieira, né? É de Alagoas, do interior, era de Alagoas do interior, né? União de Palmares. Eu desconfio, mas eu não tenho nenhuma evidência, não fiz nenhum estudo, nenhuma pesquisa a respeito, mas talvez haja alguma ancestralidade ou algum traço de ancestralidade judaica. E eu gostaria, sim, de obter, como é que se diz, alguma orientação de como eu posso buscar essas informações de maneira mais precisa, né? Sim. Obrigado. Darabá. Bom, E para o professor. Hashem, eu espero que nos encontremos em breve. Eu anotei o seu WhatsApp. Será um prazer. Bom, a precisão desses MyHeritage, acho que ela é boa, é uma boa precisão, né? Pelo menos todos os resultados que eu recebi tinham um fundamento. Ele dá o resultado em percentual, né? Então, tudo isso depende muito do universo, né? Então, a Ancestry, por exemplo, deve ter uns 4 milhões de pessoas, né, com DNA indexado. O MyHeritage tem um pouco menos, uns 3 milhões. O Find My Past talvez tenha 1 milhão. Então, quanto mais resultados, né, mais massa crítica. E agora eles, entre si, estão trocando informações, né? Não todos, né? Porque tem medo da concorrência, mas alguns estão unificando os bancos de dados, né? Então, a MyHeritage com a Find My Past se juntaram, né? Então aumentou o universo aí para uns 5 milhões, talvez. Então, quanto mais gente... Porque tudo isso se baseia na comparação do DNA, é tudo feito por computador, né? Exatamente. Então, eu e meus netos fizemos, e uma prima também fez, então eu recebi lá um e-mail dizendo que eu tinha 25% de aderência, né? Que ela é minha prima, é legítima, né? Depois recebi de um sobrinho também com 20% de aderência. Agora, a maioria dos que eu recebo tem lá um indicador, né? Esse indicador, quando é acima de 80, é que está ficando quente, né? Quando é menos de 80, é que é um parentesco remoto, né? Às vezes eu recebo desses primos um indicador assim de 1.700, então é bem alto, né? Aí eu sei que é verdade porque é uma prima que eu conheço, né?
Agora, desses que eu não conheço, eu recebo muitos, com um indicador até de 40, 60. Isso fica na minha conta. Cada pessoa tem uma conta nesse banco de dados. Então, a qualquer momento, eu entro na minha conta e tem uma planilha Excel que a gente pode ordená-la, né, por esse indicador. Então, começa lá em cima com 1.700 e vai até o final com 5, 10, que é muito pouco, né? Então, por aí a gente pode ter uma ideia da precisão. Então, eu acho que é uma precisão boa. E, inclusive, eles dão mapas, né? Assim, mostrando. A minha neta, por exemplo, é perfeita, porque eu fiz da minha neta porque ela é Bleiberg, polonês, e Benzekri, marroquino. Então, ela pega as duas vertentes. E, por ela, eu vejo que a precisão é boa, porque o mapa que eles deram identifica ela exatamente como ela é, eu sei, né? Então, acho que vale a pena fazer. Inclusive porque barateou muito, né? Inclusive, tem até um brasileiro, tem um banco de dados desse, chamado Genera, que não precisa nem mandar para o exterior, é aqui mesmo, no laboratório Sérgio Franco, né, que não sei se tem em Porto Alegre, mas no Rio existe esse laboratório Sérgio Franco. E você pode comprar o kit lá e entrega para o próprio laboratório, né, porque os americanos você tem que mandar pelo correio, né? E agora apareceu uma lei maluca aí que não pode mandar amostra pelo correio, não sei porquê, negócio de Anvisa. Então, parece que ficou meio complicado para mandar esses cotonetes, né? Não sei se eles já contornaram esse problema, né? Então, eu acho que vale a pena, sim. Agora, tem kits aí caros, né? Esses kits que eu compro. Eu acho que parou a imagem. Bom, deixa eu aproveitar aqui a abertura. Hoje, o MyHeritage está fazendo uma promoção por $39 aqui, nos Estados Unidos. Não sei nos outros países, mas é bom dar uma olhada. Obrigado. Eles fazem uns... Porque os pais e mães têm cromossomos diferentes, né? Então, eles fazem testes específicos. É um negócio assim meio... muito detalhado, né? Mas é isso. Darabá. Obrigado. Prazer em revê-lo. Prazer todo meu. Obrigado, Rafael. Obrigado, Israel. O nosso tempo já está finalizando e a gente tem, então, agora a palavra da Blima e depois o nosso queridíssimo professor Denis Cota tem um recado importantíssimo para nós. Blima, por favor. Oi, boa noite a todos. Sônia, Israel. Oi, querida. Israel, a gente se lembra aqui de Curitiba, né? É. Você está aqui, nós caminhamos no mesmo sentido, como foi dito aí, a gente faz uma arqueologia mesmo. A gente vai escavando arquivos, tirando o pó daquilo que nunca foi mexido. Você está de parabéns. Cada vez que eu escuto você, eu aprendo mais um pouco. Tá? Eu só pediria para você incluir na sua lista o ArcShoa, que é o arquivo virtual do Holocausto, criado pela professora Maria Luísa Tussi Carneiro, tá? Que tem pelo menos 300 entrevistas e documentos dos refugiados e dos sobreviventes que vieram para o Brasil. E já estamos na coleção no 7º volume também. Então, acho que é muito importante incluir isso no seu material. Tá? Eu sigo você, tá? Conheço os Ostrovietes, tá? Nós temos muita coisa em comum e eu agradeço muito, muito as suas palavras, porque a gente só eleva cada vez mais a minha vontade de pesquisar. Em breve também terei um livro para você consultar. Mil perdões, realmente não sei porque eu não coloquei o ArcShoa, que é tão importante, né? Que faz um trabalho maravilhoso, e eu tenho uma admiração muito grande pela professora Tuti Carneiro e pela Blima, né? Blima, você é muito querida, seu irmão também, o Chia, né?
que fazia aquele jornal Visão Judaica, maravilhoso, e até hoje ele continua aí ativo, né? Eu conheci a professora Tuti Carneiro já há muitos anos, lá no Museu da República, no Rio, quando ela lançou um livro, né? E estava até o falecido Hans Stern com a esposa, estavam lá também, e eu comprei esse livro autografado, aquele livro clássico, um dos primeiros que ela escreveu, né? Então, mil perdões, eu não sei por que eu não incluí. É um Uma trabalho... falha. Eu não sei também se você conhece, existe agora um documentário As Três Vidas de Frida Wolf. Não. Não conheço. Ele é muito recente, de dois cineastas, um dele é o Renato Sacerdote e o outro, eu sei que o sobrenome é Grossi, que é aqui do Rio de Janeiro. Se você colocar na internet, você vai... É muito, muito, muito interessante. Vou colocar assim, a dona Frida foi uma das pioneiras, né? Quando ninguém pensava nisso, ela já estava aí pesquisando tudo, né? É a nossa grande referência. Talvez seja até um motivo de convidar um desses cineastas para uma entrevista para falar sobre o documentário. Sugestão. Boa ideia. Obrigada. Obrigado você, Blima. Obrigado, E um Israel. abraço lá Obrigado, para o Blima. Chia. Passo a palavra para o nosso queridíssimo professor Denis Cota para dar o recado e o encerramento do encontro de hoje. Denis, por favor. Shalom. O querido Carlos, né, ele que é o queridíssimo, né, parabenizar a palestra do professor Israel, muito rica, professor. Creio que falo por todas e todos aqui, é uma palestra muito rica que traz toda essa história, né, dos descendentes, né, dos judeus, e às vezes foram convertidos, né, os judeus ocultos, enfim, muito agradecido aqui. E agradecer a oportunidade da gente poder estar divulgando um trabalho que para mim é muito especial. Estou organizando um livro, né, e esse livro foi pensado com muito carinho, baseado no nosso grupo. Então, a ideia surgiu do nosso grupo Judaísmo para Todos, né? São palestras muito ricas, sempre feitas com muito amor, com muito carinho, e acompanhando o grupo, né? Tive essa ideia que já tem um tempinho, que já está fervilhando, já está no forno, e a gente, então, está organizando esse livro, chamado Perspectivas Judaicas, né? Com muita alegria, tem colegas aqui do grupo, né, que já estão aí na sua escrita, e vou aproveitar essa oportunidade, então, para divulgar, né, quem desejar se integrar à nossa obra. Eu falo que é uma obra que é nossa, né, são 3 eixos principais, mas a gente também é aberto a outras temáticas, são ensaios, né, de 10 a 20 páginas, né, dentro de temáticas da espiritualidade, da ética, do humanismo, mas também aberto, né, a outras temáticas que a gente possa fazer um diálogo, uma interface dentro dessa perspectiva. Fico muito feliz, tem colegas aqui do nosso grupo, a maioria dos autores e das autoras são da Cibra, e também com alguns colegas aqui da comunidade israelita, mineira, né? Então, alguns colegas também daqui. O nosso livro, para ser bem sintético aqui pela questão do nosso tempo, ele vai ser publicado pela editora CRV, editora de Curitiba, no formato físico e digital. Então, posteriormente, eu peço que quem tiver o interesse, para não tomar muito tempo aqui da nossa palestra, do nosso encontro, entre em contato comigo, por gentileza. Meu e-mail também está no site, né, Judaísmo para Todos. Quem desejar, quem tiver, né, essa ideia de participar, esse interesse de estar com a gente nessa obra, entrar em contato comigo, que eu passo os demais dados aí, né? A ideia, a estimativa é que, com a bênção de Hashem, nós possamos publicar esse livro até o final do ano. Então, no segundo semestre desse ano,
a estimativa para a gente publicar. Já fiz a reunião com os dirigentes da CRV, da editora, já entramos ali com recurso para assegurar o projeto. Então, quem tiver o interesse pode estar entrando em contato comigo. Agradeço o queridíssimo Carlos por essa oportunidade de divulgar esse trabalho, que para mim é muito bonito, e é bonito justamente pela participação de vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado, Denis. Eu vou colocar no site, viu, Denis? Depois eu vou conversar contigo em particular para tu me dar todo o material, né? E a gente vai organizar tudo no site. E eu estou dentro, já quero participar. Certo? Valeu, Denis. Valeu. Professor Israel, comentários finais. Bom, eu gostei muito de estar presente, né? Revendo alguns antigos conhecidos e conhecendo novos amigos, né? E foi um prazer muito grande. E espero que vocês tenham levado alguma coisa aí dessa nossa conversa. E eu também aprendi bastante aí com todos, né? E esperamos revê-los aí em breve, né? Em outras oportunidades. E parabéns aí ao Carlos e à Cibra, né? Por esse trabalho maravilhoso que vem fazendo, trabalho muito importante. E fico aqui sempre à disposição e desejo a todos que tudo corra bem, saúde, felicidades, e vamos nos falando, né? Qualquer coisa é só me acionar pelo e-mail, WhatsApp, estamos sempre à disposição. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado, professor Israel, um abração, e a gente vai encerrar. Antes de encerrar, só gostaria de mostrar aqui o nosso próximo encontro. Então, nosso próximo encontro, Olhar Brasileiro, o Muro das Lamentações, que será o apresentador, o professor Nauter Camargo, que vai ser, então, dia 29 de março. Então, pessoal, até a próxima. A próxima. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Parabéns, Israel. Laila Tov. Parabéns, Israel. Mas ao Laila Tov. Tov para todos.